Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Estudaremos a crase, matéria muito importante para você, estudante da graduação, para que você amplie seus estudos acerca da escrita textual. Crase. A palavra crase tem origem na língua grega, significa crases, mistura, fusão de duas vogais idênticas em um enunciado. Esse fenômeno ocorre em textos escritos em prosa ou poema. O acento que utilizamos para identificá-la é o acento grave. Observe a sentença que está relacionada ao direito. Jurisprudência é um termo jurídico que significa o conjunto de decisões legais aplicadas à luz das leis. Note, o uso da crase ocorreu em à luz das leis, pois houve uma fusão entre a preposição a e a vogal a, que antecedeu o termo luz. Se desdobrássemos as duas vogais, que no caso são preposição e artigo, a sentença ficaria assim: jurisprudência é um termo jurídico que significa o conjunto de decisões legais aplicadas à luz das leis. Se substituirmos o termo luz, que é feminino, pelo termo valor, que é masculino, ficaria assim: jurisprudência é um termo jurídico que significa o conjunto de decisões legais aplicadas ao valor das leis. Note que a jurisprudência é um conjunto de decisões aplicadas ao valor das leis. Preposição a e artigo o. Crase, vogais idênticas. Preposição a e artigo a. Note que a crase, ou a fusão das vogais a, ocorreu no exemplo e, obrigatoriamente, devemos utilizar o acento diferencial. A crase deve ser observada quando duas vogais idênticas estão contraídas em uma sílaba. Note, por exemplo, a palavra enjoo. Temos uma crase que ocorre na oralidade, mas para que haja o uso do acento grave indicador de crase, é necessário que a preposição a esteja contraída com o artigo a. Veja o exemplo retirado de um artigo científico da área de biomedicina. A partir da caracterização da pandemia de HIV/AIDS, a única forma de intervenção conhecida limitava-se às campanhas de prevenção que tinham como estratégia transmitir o conhecimento acerca do vírus e suas formas de transmissão. A crase ocorreu no enunciado, pois o verbo limitar comanda a preposição a e o substantivo campanhas aceita o artigo as. Limitava-se às campanhas. Limitava-se às campanhas. 3 formas usuais. Veja agora 3 formas usuais para a crase. A crase ocorrerá quando houver a fusão entre 1, 2, preposição a, mais inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. 3, preposição a e o artigo a do pronome relativo a qual, as quais. Preposição a e artigo a. Você se recorda das preposições? Vamos recordar? A, até, ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, segundo, sem, sob, sobre e tras. Note que a preposição a é sinônima de todas as preposições que eu listei. Portanto, atente-se aos sentidos que a preposição terá no enunciado. Veja o exemplo. O que mais impressiona Vygotsky é a sua contemporaneidade. Seus escritos, elaborados há mais de 60 anos, ainda hoje têm o efeito do impacto, da ousadia, da fidelidade à investigação em pontos obscuros do campo científico. Observe que a preposição a, no exemplo, é sinônima de perante. Impressiona-nos o impacto da fidelidade perante a investigação científica, ou impressiona-nos o impacto da fidelidade à investigação científica. Repare na preposição e no artigo, na crase, portanto. Atenção para a segunda regra. 2. Preposição a, mais inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Você se recorda dos pronomes demonstrativos? Os pronomes demonstrativos são os que indicam o lugar em que algo ou alguém se encontra, ou seja, a posição dos seres em relação às 3 pessoas do discurso. Primeira pessoa, este, esta ou isto. Segunda pessoa,
esse, essa, isso. Terceira pessoa, aquele, aquela, aquilo. Importante observarmos que os pronomes demonstrativos destacam a posição do emissor, do receptor ou a posição de distância em que ambos estão. Exemplo, essa apostila de Vygotsky está em minha frente. Já essa de Jean Piaget está sobre a mesa. E aquela apostila está tão distante que não posso ler nem mesmo o título. Próximo de quem fala, próximo de quem ouve, longe dos interlocutores. 3. Preposição a do artigo a, do pronome relativo a qual, as quais. Você se recorda dos pronomes relativos? Variáveis. Masculino, o qual, cujo, quanto. Os quais, cujos, quantos. Feminino, a qual, cuja, quanta. As quais, cujas, quantas. Invariáveis, quem, que, onde. São pronomes relativos aqueles que em um texto representam nomes já mencionados anteriormente e com os quais se relacionam, introduzem as orações subordinadas adjetivas. Exemplo, ler Vygotsky é, com certeza, um exercício de reunir e apropriar-se da fertilidade e das descobertas do escritor, as quais nos fazem refletir sobre o desenvolvimento humano. Aprender a usar crase, portanto, consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição, um artigo ou pronome. Regência verbal. Para compreender melhor a crase, é necessário relembrarmos regência verbal. Agora que já vimos as 3 formas mais usuais para o uso da crase, vamos recordar? Regência verbal, o que é isso? Observe que a regência verbal ocorre quando em uma oração temos um verbo. Em resposta a esse verbo, temos o seu complemento. O verbo é o termo regente, pois ele solicita uma resposta ao seu complemento nessa relação. Refiro-me a aquela avaliação. O verbo referir exige do seu complemento o uso da preposição, porque quem se refere, refere-se algo para alguém. O complemento é o termo regido nessa oração. É a resposta, o pensamento que concluiu a compreensão do verbo transitivo. O termo regido, nesse caso, é um objeto indireto, porque o verbo pede uma preposição. E assim, já que a preposição a uniu-se à vogal a, o artigo a, do termo aquela, a crase ocorre naturalmente na fala e foi grafada com acento grave. Casos especiais. Veja a seguir casos especiais de crase em relação às palavras casa, terra, as locuções adverbiais a moda, a maneira, a palavra distância e quanto a lugares. A. Palavra casa. É importante observar que quando a palavra casa aparece com palavras que a determinam, por exemplo, o termo materna, admitindo, portanto, o artigo feminino a, ocorrerá crase, se o antecedente exigir também a preposição a. Veja o exemplo. Voltou à casa materna, retornou àquela que se divide em 2 mundos, o térreo, onde se processa a vida presente, e o de cima, onde vive a memória. No exemplo, o termo materna especificou a casa, indicando a qual casa o eu lírico se dirigia. Quando o termo casa está sem especificativo em uma frase ou oração, ele não admitirá artigo feminino a, pois há uma situação de indefinição, e assim não haverá crase. Exemplo, eles se dirigiram à casa. B. Palavra terra. Repare que a palavra terra, quando utilizada com sentido de terra firme ou continente, em oposição a bordo, ela não admitirá artigo e assim, naturalmente, não haverá crase. Os turistas deixaram um navio de cruzeiro de manhã e foram à terra. Atente-se que se a palavra terra for utilizada no sentido de terra de origem, terra natal, ou referir-se ao planeta em que habitamos, o termo admitirá artigo, e assim haverá crase, pois o termo regente exigirá a preposição a. Exemplo, a petição inicial deu-se, infelizmente, à terra do réu. Repare que a palavra terra na oração retoma o sentido de terra natal, terra de origem. Locuções adverbiais a moda, a maneira. Atente-se ao uso das locuções adverbiais que sempre causam o fenômeno da crase, mesmo antes de palavra masculina. Usa-se crase quando se pode entender um costume de um povo, ou de acordo com sua maneira, ou a moda de, como é o caso do bife à milanesa, a moda de Milão,
macarrão à portuguesa, a moda de Portugal. Observe que no exemplo, trata-se de um nome de um prato da culinária portuguesa e brasileira. Note que a crase no exemplo a seguir. Realizou uma saída à francesa, após pedir um bife a cavalo. Ele já sabia não ter nenhum centavo. Palavra distância. Haverá crase se o termo distância for especificada. Exemplo, Clarice Lispector, observadora atenta, cronista de nosso tempo, descreve nosso cotidiano como se estivesse à distância de alguns metros dos fatos. Se a palavra distância não estiver especificada, ou seja, a crase não ocorrerá. Exemplo, eles se amavam à distância. Palavras que denotam lugares. Veja o exemplo. Maria Callas fazia muitas viagens à Grécia. Maria Callas retornou da Grécia, morou na Grécia, passeou pela Grécia. Ocorre crase nesse exemplo, pois para o substantivo Grécia utilizamos preposições que são acompanhadas ou contraídas pelo artigo feminino a. Veja esse outro exemplo. Chegamos a Londres depois de muitas horas de voo. Não ocorre crase nesse exemplo, pois com o substantivo Londres utilizamos preposições que não são acompanhadas ou contraídas pelo artigo feminino a. Venho de Londres, morou em Londres, passeei por Londres. Uso facultativo da crase. Note que devemos nos atentar a 3 casos. Diante de nomes próprios femininos, quando o emprego for livre, diante de pronomes possessivos e depois da preposição até. Primeiro caso, diante de nomes próprios femininos, quando for livre o emprego do artigo feminino a. Exemplo, não se referiu à minha mãe. Nesse caso, o emprego do artigo feminino a é livre, pois podemos dizer para a minha mãe ou simplesmente para minha mãe. Segundo caso, diante de pronomes possessivos femininos que não exigem o artigo feminino a. Exemplo, dei um presente à minha mãe. Nesse caso, o emprego do artigo feminino a também é livre, pois tanto podemos dizer para minha mãe quanto para minha mãe. Terceiro caso, depois da preposição até. Exemplos, fui até a escadaria do Bonfim, foi até a escadaria do Bonfim. Repara, eu posso utilizar ou não a crase. Principais casos em que não ocorre a crase. Lembre-se da regência. Caso o termo regido não admitir o uso do artigo feminino a crase não ocorrerá. Atenção para as regras. Antes de substantivos masculinos. Exemplos, ele veio a pé, não veio a cavalo. Não compramos a prazo. Vestiu-se a caráter. B. Antes de verbos no infinitivo. Exemplos, ela começou a sorrir quando notou sua nota na avaliação de português. Ele ficou a pensar nela toda a manhã. Estava a celebrar sua nota no AVA. C. Diante de pronomes pessoais, demonstrativos, indefinidos e relativos, pronomes de tratamento. Exemplos. Pedi a ela que tivesse calma. Repara no pronome pessoal ela. B. Você irá sair a esta hora? Pronome demonstrativo, esta. C. Não dê comida a qualquer um dos animais do zoológico. Pronome indefinido, pronome qualquer. D. Agradeço ao professor de matemática a quem ensinou-me a somar. Pronome relativo, quem. E. Direi a Vossa Alteza a sua decisão. Pronome de tratamento, Vossa Alteza. D. Usem palavras repetidas. Exemplos. Chorou sua ausência em nosso dia a dia. Estavam cara a cara no ringue. Enfrentavam-se no dia a dia. E. Diante de numerais cardinais. Exemplos. Retornarei a 15 minutos. Daqui a uma década, retornaremos da Europa. Agora veja, quando as horas estão especificadas, torna-se obrigatório o uso do acento grave. Por exemplo, retornou à meia-noite, tomou remédio às 7 horas. Se no enunciado não houver a indicação numérica que especifica o horário, a crase não ocorrerá. Exemplo, o curso iniciará a qualquer momento. Até a nossa próxima aula.